Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. James Foley foi um jornalista americano cuja brutal execução em 2014 chamou a atenção global e simbolizou a terrível realidade enfrentada por muitos jornalistas que trabalham em zonas de conflito. Foley dedicou sua vida a cobrir as histórias de pessoas afetadas pela guerra, muitas vezes em regiões perigosas, onde o risco era constante. Seu sequestro e subsequente assassinato pelo grupo extremista Estado Islâmico e ISIS foi um ponto de virada na percepção mundial sobre a ameaça representada por esse grupo terrorista e levantou questões profundas sobre a segurança de jornalistas em áreas de guerra. James Uriah Foley nasceu em 18 de outubro de 1973, em Evanston, Illinois. Criado em uma família católica devota, Foley sempre foi motivado por um forte senso de justiça e compaixão. Ele se formou na Universidade de Marquette, onde estudou História e posteriormente trabalhou como professor. No entanto, sua verdadeira paixão sempre foi o jornalismo, especialmente em zonas de conflito. Ele retornou aos estudos para obter um mestrado em jornalismo na Medill School of Journalism da Northwestern University, com a intenção de se tornar um correspondente internacional. Foley começou sua carreira como jornalista freelance em 2008, cobrindo a guerra no Iraque para várias publicações. Seu trabalho o levou a cobrir algumas das regiões mais perigosas do mundo, incluindo a Líbia, onde ele foi capturado e detido por forças do governo de Muammar Gaddafi em 2011. Durante 44 dias, ele e outros jornalistas foram mantidos em cativeiro antes de serem libertados. Apesar da experiência traumática, Foley permaneceu comprometido com seu trabalho e continuou a cobrir conflitos no Oriente Médio. Em 2012, Foley decidiu viajar para a Síria para cobrir a guerra civil que devastava o país. A Síria, na época, era uma das regiões mais perigosas do mundo para jornalistas, com um conflito brutal entre o regime de Bashar al-Assad e várias facções rebeldes, incluindo o crescente grupo extremista ISIS. Foley estava ciente dos riscos, mas acreditava na importância de contar as histórias das pessoas afetadas pela guerra, especialmente aquelas que viviam sob o regime de terror imposto pelo ISIS. Em 22 de novembro de 2012, enquanto cobria o conflito na província de Idlib, no norte da Síria, James Foley foi sequestrado por homens armados não identificados. Inicialmente, havia pouca informação sobre seu paradeiro ou a identidade de seus captores. Durante meses, sua família e amigos esperaram por notícias, enquanto os esforços para localizá-lo e negociar sua libertação foram infrutíferos. Foley foi um dos vários jornalistas estrangeiros sequestrados na Síria durante esse período, mas o silêncio em torno de seu caso foi particularmente angustiante para aqueles que o conheciam. Enquanto estava em cativeiro, Foley foi submetido a torturas físicas e psicológicas extremas. Seus captores, membros do ISIS, usaram a violência para quebrá-lo e explorá-lo como uma ferramenta de propaganda. Ele foi mantido em condições desumanas, muitas vezes isolado e privado de necessidades básicas. Apesar das condições terríveis, relatos de outros prisioneiros que estiveram com ele indicam que Foley manteve sua dignidade e coragem até o fim, tentando ajudar seus companheiros de cativeiro e mantendo a esperança de que um dia seria libertado. Em agosto de 2014, o mundo foi chocado quando o ISIS divulgou um vídeo intitulado Uma Mensagem à América, mostrando a execução de James Foley. No vídeo, Foley é visto ajoelhado em um deserto, vestido com um macacão laranja, semelhante aos usados por prisioneiros em Guantánamo, com um homem mascarado ao seu lado. O homem, mais tarde identificado como Mohammed Invazi, um militante britânico conhecido como o Jihadi John, profere uma mensagem de ódio contra os Estados Unidos, culpando o governo americano pelos ataques aéreos contra o ISIS no Iraque.
Em seguida, ele decapita Foley de forma brutal e cruel. A divulgação do vídeo foi um golpe devastador para a família de Foley, seus amigos, e para a comunidade jornalística internacional. A morte de James Foley não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também um símbolo da brutalidade do ISIS e da vulnerabilidade dos jornalistas que se arriscam para cobrir conflitos. A execução foi amplamente condenada por líderes mundiais, organizações de direitos humanos e jornalistas em todo o mundo. O presidente dos Estados Unidos na época, Barack Obama, descreveu o assassinato como um ato de violência que choca a consciência do mundo inteiro e prometeu que os Estados Unidos continuariam a combater o ISIS. O assassinato de Foley também trouxe à tona a complexa questão das negociações e pagamentos de resgate para jornalistas sequestrados. Ao longo de seu cativeiro, o ISIS exigiu um resgate exorbitante de milhões de dólares pela libertação de Foley, mas o governo dos Estados Unidos manteve sua política de não negociar com terroristas, o que resultou na tragédia. Esse incidente levou a um debate sobre a eficácia e a moralidade de tais políticas, especialmente em casos envolvendo vidas humanas. Após sua morte, a família de James Foley fundou a James W. Foley Legacy Foundation, uma organização dedicada a proteger jornalistas independentes e reféns, além de promover a liberdade de imprensa e a educação sobre segurança para aqueles que trabalham em áreas de conflito. A fundação também trabalha para garantir que o legado de Foley seja lembrado como um exemplo de coragem e dedicação ao jornalismo. O impacto da morte de James Foley vai além de sua trágica execução. Ele se tornou um símbolo da luta pela liberdade de imprensa e pelos direitos humanos em uma época em que jornalistas são cada vez mais alvos de violência. Sua vida e seu trabalho são um lembrete das realidades brutais enfrentadas por aqueles que se arriscam a contar as histórias que precisam ser contadas, mesmo nas condições mais perigosas. O legado de James Foley vive não apenas nas histórias que ele contou, mas também na inspiração que ele deixou para outros jornalistas, que continuam a buscar a verdade em meio ao caos e ao perigo. Sua morte foi um ponto de inflexão na percepção mundial sobre o ISIS e sobre o custo humano das guerras que assolam o Oriente Médio. Foley foi lembrado por sua compaixão, sua coragem e sua convicção de que o jornalismo pode fazer a diferença em um mundo cheio de sofrimento e injustiça. A execução de James Foley também trouxe uma consciência renovada sobre a necessidade de proteger jornalistas que trabalham em zonas de guerra. Desde sua morte, houve um aumento nos esforços internacionais para garantir a segurança dos correspondentes de guerra e para pressionar por medidas que possam proteger aqueles que se dedicam a informar o mundo sobre as realidades do conflito. No entanto, a violência contra jornalistas continua sendo uma realidade, e a luta por sua segurança e liberdade de expressão permanece um desafio global. James Foley morreu fazendo o que amava, acreditando na importância de dar voz aos que não têm voz. Seu sacrifício não foi em vão, e sua memória continua a inspirar aqueles que acreditam na necessidade de um jornalismo livre, independente e comprometido com a verdade. Jean Elleny foi um jornalista francês que se dedicou a cobrir questões de direitos humanos, conflitos e política na África Ocidental. Sua carreira foi marcada por um profundo comprometimento com a verdade e com a missão de relatar as realidades duras e muitas vezes esquecidas de países devastados por guerras civis, instabilidade política e crises humanitárias. Infelizmente, seu trabalho o levou a uma trágica e prematura morte em 2003, enquanto exercia sua profissão na Costa do Marfim. O desaparecimento e subsequente assassinato de Jean Elleny foram eventos que chocaram a comunidade internacional e levantaram questões sobre a liberdade de imprensa e a segurança dos jornalistas em zonas de conflito. Jean Elleny, cujo nome verdadeiro era Christian Baldesperger, nasceu em 8 de agosto de 1953, na França. Ele começou sua carreira jornalística como correspondente internacional, cobrindo uma variedade de temas em regiões como o Oriente Médio e a África. Com o passar dos anos, Elleny se especializou na cobertura de conflitos e crises políticas na África, uma região que, na época, enfrentava uma série de guerras civis e instabilidades que raramente recebiam atenção suficiente da mídia internacional. Sua paixão pelo continente e seu compromisso em dar voz às vítimas de conflitos o levaram a se envolver profundamente na cobertura de eventos críticos na região. No início dos anos 2000, Jean Elleny se tornou correspondente da Rádio France Internationale, CRFI, uma importante emissora francesa que cobre notícias internacionais.
Em sua função, Ellen foi destacado para cobrir a situação na Costa do Marfim, um país que estava mergulhado em uma guerra civil brutal. A Costa do Marfim, outrora uma das nações mais estáveis e prósperas da África Ocidental, entrou em um ciclo de violência e divisão étnica e política após uma tentativa de golpe de Estado em 2002. O país foi dividido entre o norte, controlado por rebeldes, e o sul, controlado pelo governo, com uma linha de frente que cortava o país ao meio. Como correspondente na Costa do Marfim, Jean Ellen se tornou uma das vozes mais importantes na cobertura do conflito. Ele relatou sobre as atrocidades cometidas por ambos os lados, as dificuldades enfrentadas pela população civil e as complexas negociações políticas que buscavam pôr fim à guerra. Seu trabalho era altamente respeitado por sua precisão, imparcialidade e coragem. No entanto, sua dedicação ao jornalismo também o colocou em perigo constante, pois o ambiente na Costa do Marfim se tornava cada vez mais hostil à imprensa. Em 2003, a situação na Costa do Marfim era extremamente tensa. O governo, liderado pelo presidente Laurent Gbagbo, estava cada vez mais paranoico em relação à cobertura da mídia, especialmente por jornalistas estrangeiros. As relações entre o governo marfinense e a França também estavam deterioradas, com suspeitas e acusações mútuas. Nesse ambiente volátil, os jornalistas se tornaram alvos de intimidação, assédio e, em alguns casos, violência. Na noite de 21 de outubro de 2003, Jean Ellen estava em Abidjan, a capital econômica da Costa do Marfim, cobrindo um evento no qual vários opositores ao governo estavam sendo libertados após uma audiência judicial. Ellen estava do lado de fora da sede da polícia esperando para entrevistar os políticos liberados. Foi então que ele foi abordado por um policial marfinense, o sargento Théodore Seri Dago. Em um ato que parece ter sido motivado tanto por ódio quanto por ressentimento, Dago disparou contra Ellen a queima-roupa, matando-o instantaneamente. A morte de Jean Ellen foi recebida com indignação e consternação em todo o mundo. A comunidade jornalística internacional condenou o assassinato como um ataque à liberdade de imprensa e à segurança dos jornalistas que trabalham em zonas de conflito. O governo francês exigiu uma investigação completa e justiça para Ellen, enquanto organizações de direitos humanos destacaram o incidente como um exemplo da crescente ameaça enfrentada por jornalistas em países instáveis. O governo da Costa do Marfim rapidamente prendeu o sargento Théodore Seri Dago, e ele foi levado a julgamento. Em janeiro de 2004, Dago foi condenado a 17 anos de prisão por assassinato. Durante o julgamento, ficou claro que o crime havia sido premeditado e motivado por uma combinação de antipatia pessoal contra Ellen e uma atmosfera geral de hostilidade contra jornalistas estrangeiros que se aventuravam a relatar sobre a situação na Costa do Marfim. A condenação de Dago foi vista como uma vitória simbólica para a justiça, mas também destacou os riscos extremos que os jornalistas enfrentavam na região. A morte de Jean Ellen serviu como um lembrete sombrio do preço que muitos jornalistas pagam por seu compromisso com a verdade. Em meio ao caos e à violência, Ellen permaneceu dedicado à sua missão de relatar a realidade, independentemente do perigo. Seu assassinato destacou a necessidade urgente de proteger os jornalistas que cobrem conflitos, não apenas na África, mas em todo o mundo. Desde a sua morte, Jean Ellen é lembrado como um herói do jornalismo, alguém que sacrificou sua vida em nome de uma causa maior, a de informar o mundo sobre as injustiças e as tragédias que ocorrem em regiões esquecidas. A morte de Ellen também foi um ponto de virada na cobertura do conflito na Costa do Marfim. Sua execução aumentou a conscientização sobre os perigos que os jornalistas enfrentam no país e em outras zonas de conflito. A cobertura internacional da guerra civil na Costa do Marfim se intensificou, e o caso de Ellen continuou a ser um ponto de referência nos debates sobre a liberdade de imprensa e a proteção dos jornalistas em ambientes perigosos. Nos anos que se seguiram ao assassinato de Jean Ellen, a Costa do Marfim passou por várias mudanças políticas e sociais. O conflito finalmente chegou ao fim, mas as feridas deixadas pela guerra ainda são profundas. O legado de Ellen continua vivo, não apenas através de sua obra, mas também através das inúmeras homenagens que recebeu. Seu nome está inscrito no Memorial de Jornalistas Mortos no Exercício da Profissão, e sua história é frequentemente lembrada em discussões sobre a segurança dos jornalistas. Jean Ellen morreu por causa do que acreditava, o direito de informar, o dever de testemunhar e a necessidade de dar voz aos silenciados.
Sua vida e morte são um testemunho da importância do jornalismo e do impacto que ele pode ter no mundo, mesmo diante do perigo extremo. A coragem de Ellen inspira novos jornalistas a continuar seu trabalho, mesmo nas condições mais adversas, e a luta por um mundo onde a liberdade de imprensa seja garantida permanece uma prioridade global. A tragédia de Jean Ellen não foi em vão. Seu legado é uma lembrança duradoura de que a verdade precisa ser contada, mesmo que o custo seja alto. Em um mundo onde a liberdade de imprensa continua a ser ameaçada, a história de Ellen serve como um poderoso lembrete da importância de proteger aqueles que se arriscam a revelar as verdades mais difíceis. O sequestro de Terry Anderson foi um dos episódios mais longos e angustiantes da história dos sequestros de jornalistas em zonas de conflito. Anderson, um renomado correspondente da Associated Press, AP, foi capturado por militantes do Hezbollah em 16 de março de 1985, em Beirute, Líbano, durante a Guerra Civil Libanesa. Seu cativeiro, que durou 2.454 dias, quase 7 anos, tornou-se um símbolo da brutalidade e complexidade dos conflitos no Oriente Médio, bem como da vulnerabilidade dos jornalistas que se aventuram a cobrir essas zonas perigosas. Nascido em 27 de outubro de 1947, em Lorain, Ohio, Terry Anderson começou sua carreira como jornalista após servir no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Sua experiência militar proporcionou-lhe uma perspectiva única sobre conflitos e o preparou para os desafios do jornalismo em zonas de guerra. Nos anos 1980, Anderson tornou-se chefe do escritório da AP em Beirute, uma cidade devastada pela guerra civil, onde diferentes facções e milícias, muitas vezes apoiadas por potências estrangeiras, lutavam pelo controle. O Líbano, outrora conhecido como a Suíça do Oriente Médio, havia se transformado em um campo de batalha brutal, onde a violência sectária e as intervenções externas geraram um conflito prolongado e sangrento. A década de 1980 foi um período especialmente perigoso para jornalistas no Líbano. A Guerra Civil, que começou em 1975, havia desmoronado o país em um caos quase total, com diferentes facções lutando pelo poder. Beirute, a capital, foi dividida entre o oeste muçulmano e o leste cristão, com a linha verde os separando os dois lados. Milícias e grupos armados operavam com impunidade, e o sequestro tornou-se uma tática comum, usada tanto para fins políticos quanto financeiros. Entre 1982 e 1992, mais de 90 estrangeiros foram sequestrados no Líbano, muitos dos quais eram jornalistas, diplomatas e trabalhadores humanitários. Em 16 de março de 1985, Terry Anderson foi sequestrado por homens armados enquanto saía de uma quadra de tênis em Beirute Ocidental. Ele foi capturado por membros do Hezbollah, uma organização xiita apoiada pelo Irã, que emergiu como uma força poderosa durante a Guerra Civil. O grupo, que inicialmente havia sido formado como uma resposta à invasão israelense do Líbano em 1982, rapidamente se envolveu em atividades de resistência e, posteriormente, em campanhas de sequestro como forma de exercer pressão política sobre os Estados Unidos e seus aliados. Anderson foi levado às pressas para um local secreto, onde começou um cativeiro que duraria quase 7 anos. Durante esse período, ele foi mantido em condições extremamente difíceis. Passou a maior parte do tempo acorrentado em pequenas salas ou porões, muitas vezes na escuridão total, com pouco ou nenhum contato com o mundo exterior. Ele foi transferido entre vários locais diferentes no Líbano e, em muitos casos, compartilhava seu cativeiro com outros reféns, como o diplomata britânico Terry White e o acadêmico americano Thomas Sutherland. As condições do cativeiro de Anderson eram extremamente desumanas. Ele era frequentemente deixado sozinho por longos períodos, sem saber se seria libertado ou executado. A falta de comunicação com o mundo exterior e o isolamento prolongado tiveram um impacto profundo em sua saúde mental. Durante seu cativeiro, ele se apegou à fé e à força interior para sobreviver, mantendo a esperança de que um dia seria libertado. Anderson desenvolveu estratégias mentais para lidar com o isolamento, como recriar livros inteiros em sua mente ou planejar sua vida após a libertação. A razão por trás do sequestro de Anderson estava relacionada à complexa política do Oriente Médio.
O Hezbollah usava os sequestros de estrangeiros como uma forma de pressionar os Estados Unidos a interromper seu apoio ao governo israelense e cessar seu envolvimento militar na região. Além disso, o grupo exigia a libertação de prisioneiros xiitas detidos por Israel. Durante o cativeiro de Anderson, houve inúmeras tentativas diplomáticas para garantir sua libertação, mas as negociações eram frequentemente complicadas por fatores geopolíticos e pela falta de comunicação direta com os sequestradores. O sequestro de Anderson também coincidiu com um período de crescente tensão entre os Estados Unidos e o Irã, com o último desempenhando um papel crucial no apoio ao Hezbollah. A situação foi exacerbada pelo escândalo Irã-Contras, no qual o governo dos Estados Unidos foi descoberto vendendo secretamente armas ao Irã em troca de ajuda para libertar reféns no Líbano. A complexidade e o segredo dessas negociações prolongaram o cativeiro de Anderson e de outros reféns, à medida que as partes envolvidas tentavam encontrar uma solução sem ceder às exigências dos sequestradores. A libertação de Terry Anderson finalmente ocorreu em 4 de dezembro de 1991, após longas e exaustivas negociações que envolveram várias partes, incluindo governos, intermediários e organizações internacionais. Quando finalmente foi libertado, Anderson emergiu como o refém ocidental mantido por mais tempo durante a Guerra Civil Libanesa. Seu retorno aos Estados Unidos foi recebido com grande alívio e celebração, mas também com uma profunda reflexão sobre os sacrifícios feitos por jornalistas que trabalham em ambientes perigosos. Após sua libertação, Anderson se reencontrou com sua família, incluindo sua filha, Sulome, que havia nascido pouco depois de seu sequestro. Ele também se tornou um defensor da liberdade de imprensa e dos direitos dos jornalistas, escrevendo sobre suas experiências e dando palestras em todo o mundo. Em 1993, ele publicou o livro The Den of Lions, no qual detalha seu cativeiro, as estratégias que usou para sobreviver e as lições que aprendeu sobre resiliência e esperança. O sequestro de Terry Anderson destacou a vulnerabilidade dos jornalistas em zonas de conflito e a necessidade urgente de protegê-los. Sua longa provação tornou-se um símbolo dos perigos enfrentados por aqueles que buscam relatar a verdade em meio à guerra e ao caos. A experiência de Anderson também trouxe à tona as complexas realidades geopolíticas que influenciam a segurança dos jornalistas, muitas vezes transformando-os em peões em jogos de poder maiores. Hoje, o legado de Terry Anderson continua a inspirar jornalistas e defensores da liberdade de imprensa. Sua história é uma lembrança poderosa dos riscos enfrentados por aqueles que escolhem reportar a verdade, independentemente do perigo. Em um mundo onde a liberdade de imprensa continua a ser ameaçada em muitas regiões, o exemplo de Anderson serve como um chamado à ação para proteger os jornalistas e garantir que sua importante missão continue. Santiago Leguizamón foi um jornalista paraguaio que se tornou um símbolo trágico da luta pela liberdade de imprensa na América Latina. Seu desaparecimento e assassinato, ocorrido em 26 de abril de 1991, marcou um momento sombrio na história do Paraguai, um país que, na época, ainda estava se recuperando de décadas de ditadura e enfrentava sérios desafios devido à presença do narcotráfico e à corrupção nas fronteiras. Leguizamón foi o primeiro jornalista assassinado no Paraguai após o fim da ditadura de Alfredo Stroessner, e seu caso continua a ressoar como um lembrete da vulnerabilidade dos jornalistas que ousam confrontar o crime organizado e a injustiça. Nascido em Pedro Juan Caballero, uma cidade na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, Santiago Leguizamón foi um jornalista comprometido, conhecido por sua integridade e coragem. A cidade onde ele viveu e trabalhou é um dos principais pontos de tráfico de drogas na América do Sul, uma região onde as atividades criminosas, incluindo contrabando, tráfico de drogas e violência, são comuns. Pedro Juan Caballero, como muitas cidades de fronteira, estava, e ainda está, sob a influência de poderosos cartéis de drogas e contrabandistas que controlam grande parte da economia local e mantêm uma presença constante de violência e intimidação. Leguizamón era conhecido por suas investigações incisivas e por seu compromisso em expor a verdade, independentemente das consequências. Ele era o diretor da Rádio Murucuiá e também colaborava com jornais como Notícias e o ABC Color, onde publicava reportagens e colunas que denunciavam as atividades ilegais na região de fronteira, incluindo o tráfico de drogas, o contrabando e a corrupção generalizada entre autoridades locais e policiais.
Suas reportagens frequentemente mencionavam nomes de poderosos narcotraficantes e políticos corruptos, o que lhe rendeu muitos inimigos. Sua dedicação ao jornalismo investigativo fez com que Santiago Leguizamón recebesse ameaças de morte constantes. Ele sabia que sua vida estava em perigo, mas acreditava firmemente que seu trabalho era vital para conscientizar a sociedade e pressionar as autoridades a agir contra o crime organizado. Infelizmente, as instituições do Paraguai, ainda fracas e corrompidas após anos de ditadura, foram incapazes de protegê-lo. No dia 26 de abril de 1991, que coincidentemente era o dia do jornalista no Paraguai, Santiago Leguizamón foi emboscado e assassinado a tiros enquanto dirigia para casa, em Pedro Juan Caballero. Ele havia acabado de sair de uma confraternização com colegas para comemorar a data. Os assassinos, que se acredita serem pistoleiros contratados por narcotraficantes locais, dispararam contra Leguizamón à luz do dia, em uma execução brutal que chocou a nação. Seu corpo foi encontrado em seu carro, e o crime, como tantos outros cometidos na fronteira, foi rapidamente atribuído ao narcotráfico. O assassinato de Leguizamón foi um duro golpe para o jornalismo no Paraguai. Sua morte não apenas silenciou uma das vozes mais corajosas do país, mas também enviou uma mensagem clara a outros jornalistas: a verdade pode custar a vida. As circunstâncias do crime, ocorrendo em pleno dia do jornalista, foram particularmente simbólicas e serviram como um lembrete sombrio do perigo que muitos jornalistas enfrentam diariamente em sua luta para expor a verdade. A resposta das autoridades paraguaias ao assassinato de Santiago Leguizamón foi, previsivelmente, ineficaz. A investigação foi conduzida de maneira lenta e inadequada, refletindo a corrupção e o medo que permeavam as instituições responsáveis por aplicar a lei. Apesar das suspeitas de que poderosos narcotraficantes locais estavam por trás do crime, ninguém foi preso ou levado à justiça. A impunidade prevaleceu, e o caso foi arquivado sem solução, algo que se tornou comum em crimes ligados ao narcotráfico na América Latina. A morte de Santiago Leguizamón gerou indignação tanto no Paraguai quanto internacionalmente. Organizações de direitos humanos, associações de jornalistas e governos estrangeiros condenaram o assassinato e exigiram que o governo paraguaio tomasse medidas para investigar o crime e proteger a liberdade de imprensa no país. No entanto, as palavras de condenação não se traduziram em ação, e a investigação estagnou, como muitas outras na região. O legado de Santiago Leguizamón, no entanto, continua vivo. Ele é lembrado como um mártir da liberdade de imprensa no Paraguai e na América Latina, um símbolo da coragem e da determinação de lutar pela verdade, mesmo em face de ameaças mortais. Sua história tem inspirado gerações de jornalistas paraguaios e de toda a região a continuarem denunciando a corrupção e o crime, apesar dos riscos envolvidos. A data de sua morte, 26 de abril, foi escolhida como o Dia do Jornalista no Paraguai, uma homenagem à sua vida e ao seu trabalho incansável em defesa da verdade. O caso de Santiago Leguizamón ilustra as complexas e perigosas condições em que muitos jornalistas operam em países onde o Estado é fraco e o crime organizado exerce uma influência significativa. Na região de fronteira onde Leguizamón viveu e trabalhou, a lei muitas vezes cede ao poder dos cartéis, e a vida daqueles que ousam desafiar esse poder é constantemente ameaçada. Sua morte é um testemunho sombrio dos perigos enfrentados pelos jornalistas que se comprometem a expor a verdade em lugares onde a corrupção e a violência imperam. Hoje, mais de 3 décadas após sua morte, a memória de Santiago Leguizamón continua a ser uma força mobilizadora para aqueles que acreditam na importância da liberdade de imprensa como pilar fundamental da democracia. Seu nome está gravado no monumento do Nelson, em Washington, D.C., que homenageia jornalistas mortos em serviço. Além disso, a Fundação Santiago Leguizamón foi criada para apoiar o jornalismo investigativo e a liberdade de imprensa no Paraguai. Embora seu assassinato permaneça impune, a coragem de Santiago Leguizamón e seu compromisso inabalável com a verdade continuam a inspirar a luta contra a injustiça e o crime organizado na América Latina. Sua vida e sua morte são um poderoso lembrete de que a liberdade de imprensa é frequentemente conquistada a um preço muito alto, mas que essa luta é essencial para garantir sociedades justas, informadas e democráticas.
O assassinato de Guilhermo Cano Izaza, ocorrido em 17 de dezembro de 1986, é um dos casos mais emblemáticos na luta pela liberdade de imprensa e contra o narcotráfico na Colômbia. Guilhermo Cano era o editor-chefe e proprietário do jornal O Espectador, um dos periódicos mais respeitados do país. Ele foi brutalmente assassinado em frente à sede do jornal em Bogotá, em um crime encomendado por poderosos barões do narcotráfico, em retaliação à sua incansável cruzada jornalística contra o tráfico de drogas e suas conexões com o poder político e econômico. Nascido em 12 de agosto de 1925, em Bogotá, Cano vinha de uma família com uma longa tradição jornalística. Seu pai, Gabriel Cano, foi um dos fundadores do O Espectador, e desde cedo Guilhermo foi imerso no mundo do jornalismo. Ele começou a trabalhar no jornal da família ainda jovem, e com o passar do tempo, assumiu uma posição de liderança, moldando a linha editorial do periódico com um forte compromisso com a ética, a verdade e a justiça. Sob sua direção, O Espectador se tornou um bastião da resistência contra a corrupção e as injustiças sociais na Colômbia. Durante a década de 1980, a Colômbia estava no auge da violência relacionada ao narcotráfico. Os cartéis de drogas, liderados por figuras como Pablo Escobar, estavam se tornando cada vez mais poderosos, controlando grandes porções do país e infiltrando-se nas esferas política, econômica e social. Esses cartéis, especialmente o de Medellín, liderado por Escobar, não apenas controlavam o lucrativo comércio de cocaína, mas também desencadeavam uma onda de terror, assassinando qualquer um que se interpusesse em seu caminho, incluindo políticos, juízes, policiais e jornalistas. Guilhermo Cano foi um dos poucos jornalistas que se atreveram a enfrentar os cartéis de drogas de frente. Através de suas colunas no O Espectador, ele denunciou incansavelmente as atividades criminosas dos narcotraficantes e suas tentativas de se infiltrar na política colombiana. Ele criticou abertamente Pablo Escobar e outros líderes do narcotráfico, expondo suas estratégias para corromper as instituições do Estado e consolidar seu poder. Cano acreditava firmemente que o jornalismo tinha o dever de servir a sociedade como um baluarte contra a tirania e a injustiça, independentemente do custo pessoal. Essa postura corajosa fez de Guilhermo Cano um alvo para os narcotraficantes. O Espectador foi repetidamente ameaçado, e seus funcionários viveram sob constante medo de represálias. Em 1986, as ameaças contra Cano se intensificaram. Ele sabia que sua vida estava em perigo, mas recusou-se a recuar. Continuou a escrever e publicar artigos que expunham os crimes dos cartéis, acreditando que ceder às ameaças significaria trair os princípios do jornalismo e o dever que ele sentia para com seus leitores e a sociedade colombiana. Na noite de 17 de dezembro de 1986, Guilhermo Cano deixou a sede do O Espectador no centro de Bogotá. Ele entrou em seu carro, como fazia todos os dias, mas naquela noite, assassinos aguardavam por ele. 2 homens em uma motocicleta se aproximaram do carro de Cano e dispararam várias vezes, matando-o instantaneamente. O ataque foi rápido e meticulosamente planejado, um exemplo claro da brutalidade e do alcance dos cartéis de drogas na Colômbia. O assassinato de Cano enviou uma mensagem aterrorizante para todos os jornalistas colombianos, e falar contra os narcotraficantes poderia custar-lhes a vida. O impacto do assassinato de Guilhermo Cano foi profundo. A Colômbia, já abalada pela violência do narcotráfico, ficou horrorizada com o assassinato de um dos seus jornalistas mais respeitados. No entanto, o crime também teve o efeito oposto ao pretendido pelos narcotraficantes e, em vez de silenciar o O Espectador, fortaleceu a determinação do jornal de continuar a luta contra o narcotráfico. A equipe do O Espectador decidiu honrar a memória de Cano continuando a publicar reportagens incisivas e investigativas, mesmo diante do perigo crescente. Após a morte de Guilhermo Cano, a pressão internacional sobre o governo colombiano para combater o narcotráfico e proteger os jornalistas aumentou significativamente. Organizações de direitos humanos, associações de jornalistas e governos estrangeiros condenaram o assassinato e exigiram justiça. No entanto, a investigação sobre o crime foi marcada por inúmeras falhas e falta de vontade política. Os autores intelectuais do assassinato de Cano, amplamente suspeitos de serem membros do cartel de Medellín, nunca foram levados à justiça. A impunidade que cercou o caso refletiu a extensão do poder dos cartéis e a corrupção que permeava muitas instituições colombianas na época.
O legado de Guillermo Cano perdura até hoje. Ele é lembrado não apenas como um jornalista corajoso que pagou o preço máximo por sua busca pela verdade, mas também como um símbolo da luta pela liberdade de imprensa em todo o mundo. Em 1997, a Unesco estabeleceu o Prêmio Mundial de Liberdade de Imprensa Guillermo Cano, em sua homenagem. Este prêmio é concedido anualmente a indivíduos ou organizações que se destacaram na defesa e promoção da liberdade de imprensa, especialmente em face do perigo. O caso de Guillermo Cano é um lembrete sombrio do poder que o jornalismo tem de desafiar os poderosos e a corrupção, e do alto preço que muitas vezes é pago por essa coragem. A luta contra o narcotráfico na Colômbia continuou por muitos anos após sua morte, e embora os cartéis de drogas como o de Medellín tenham sido eventualmente desmantelados, a ameaça à liberdade de imprensa e à segurança dos jornalistas permanece em muitas partes do mundo. A história de Guillermo Cano é, em última análise, uma história de resistência e de compromisso inabalável com a verdade. Seu exemplo continua a inspirar jornalistas em todo o mundo a permanecerem firmes em sua missão, mesmo diante das maiores adversidades. A coragem de Cano e sua dedicação à liberdade de imprensa deixaram uma marca indelével na Colômbia e na comunidade jornalística internacional, lembrando-nos de que a busca pela verdade é um dos pilares fundamentais de uma sociedade justa e democrática.